plasma rico em plaquetas. Esses são os bioestimuladores autólogos. Você sabe o que significa? Já recebeu esse procedimento? Já aplicou? Aprendeu? Não? Esse é o tema do Beleza na Lata de hoje. Eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, um tema polêmico, um tema atual e um tema aí com relação a resultados fantásticos, né? Oi, pessoal, tudo bem? Muito usado na medicina já, né, Cris? Regenerativa, para isso. regeneração de cartilagem, É. já muito utilizado. Mas pouco ainda falado para estética. Né? Mas como agora o foco é regeneração e reparação, então volta à tona a utilização desse tipo de procedimento. E super interessante. Para quem nos assiste que é profissional, eu acho uma dica de ouro. Aprender, né? Aprender a utilizar. E se especializar nessa técnica. Para isso, hoje a gente chama uma especialista no assunto, né, Cris? Doutora Vanessa Canduz Poli, que está aqui com a gente. Ela é biomédica esteta, pós-graduada em harmonização facial e corporal, docente lá na FATESA. E, doutora Vanessa, muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco para falar desse tema que é o plasma rico em plaquetas. Olá. Muito obrigada. Eu que agradeço pela presença, pelo convite, tá? Foi muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o PRP, o que seria ele, né? Isso. O PRP, ele é o plasma rico em plaquetas. Então, ele é um procedimento em que é feito a coleta de sangue do paciente e em um tubo com anticoagulante, e em seguida realiza-se a centrifugação desse sangue. Durante o processo de centrifugação, a gente vai separar os componentes do sangue por densidade. Então, na parte inferior desse tubo ficará as hemácias, que é a série vermelha do sangue, e na parte superior ficará o plasma, certo? Então, vamos realizar a separação desse plasma e vai ser utilizado como procedimento estético não só para a face, como também para procedimento de tratamento de alopécia na região do couro cabeludo. Doutora, por que separar e obter esse plasma? O que tem nesse plasma que faz com que a gente possa utilizar agora na área da estética? A separação se dá através do potencial do plasma de ser rico em nutrientes desse sangue e também fatores de crescimento, né? Os nutrientes, eles vão promover uma hidratação da pele e nutrição dos tecidos, enquanto que os fatores de crescimento vão participar da síntese de colágeno e elastina da pele, vão estimular os fibroblastos, certo? E promover uma angiogênese. Eu acho importante essa neoangiogênese, Gi, porque quando a gente fala de tratamento capilar, a gente sabe que o paciente ele está com o couro cabeludo pobre em vaso sanguíneo. Uma vez que o vaso sanguíneo é quem traz oxigênio e nutrientes, que são, a gente fala nutrientes, mas é uma lista de substrato para que o folículo piloso ou folículo capilar, ele possa produzir o pelo ou o cabelo, né? E então, quando eu tenho esses sinalizadores, que são os fatores de crescimento, e essa angiogênese multiplicada, né? Essa neoangiogênese, a gente tem realmente um resultado fantástico, né? A gente sabe que as plaquetas têm suas funções hemodinâmicas e tudo mais. Então, nesse plasma, ter as plaquetas significa que você vai ter um reparo muito grande, né? Porque você tem, além dos fatores de crescimento, você tem um estímulo de produção. Imagina se você tem um corte e você precisa de uma cicatrização, é fácil de pensar e de se imaginar o resultado que se tem usando esse plasma rico em plaqueta, né? Sim. Na função dessa plaqueta. E é real, assim, a questão dos fatores de crescimento ainda autólogos, é uma resposta muito interessante,
Muito interessante. Quando né? a Gi fala em autólogo, significa que é retirado do próprio paciente e a gente tem um nome meio modinha, mas também científico, que é um bioestimulador autólogo. Isso, né, Gi? E além de se tratar doenças, doenças de pele, ainda se trata o cabelo, né? Então, quer dizer, olha que ferramenta você tem dentro da clínica para se utilizar, né? É um estudo bem aprofundado, tá? Eu queria falar para o pessoal assim, não dá para um podcast que a gente vai falar aqui, a pessoa já ter potencial para trabalhar com isso. Tem um estudo, um grande estudo, mas a possibilidade de tratamento que essa técnica dá é muito interessante mesmo. Nos nossos cursos de pós-graduação na FATESA, a gente já ensina na harmonização facial e corporal, que é uma pós-avançada, essa técnica, objetivando realmente ter resultados mais expressivos, minimizando efeitos adversos. Doutora Vanessa, a gente pode considerar que, por ser um bioestimulador autólogo, a chance de reação alérgica é mínima? É mínima. Sim, ainda existe, né? Claro, vale salientar, mas realmente diminui muito a chance. Um exemplo que a gente pode considerar, né? A gente vê fatores de crescimento nos procedimentos de microagulhamento capilar, né? E também para a região de face. Só que é um fator de crescimento sintético, certo? Quando eu trabalho com o PRP, eu tenho um fator de crescimento natural do próprio organismo. Então, é claro que a resposta dele é muito melhor, né? Quando comparo com esse fator de crescimento sintético. Então, a resposta do tratamento é bem melhor. Eu tenho uma dúvida assim, quais profissionais hoje, Cris, podem trabalhar com PRP? A gente tem na área de saúde, né, a medicina já muito bem implantada com essa tecnologia. Eles utilizam para doenças neurológicas, ortopédicas, reumatológicas, enfim. E nós, para fins estéticos, todos os profissionais tiverem uma resolução aonde ampare esse profissional para isso, então o biomédico, né, farmacêutico, o próprio fisioterapeuta, então o profissional tem aí um amparo legal. É sempre importante que o profissional que assiste a gente procure a resolução do próprio conselho onde está escrito. E aí, galera, que eu quero falar para vocês, você que é fisioterapeuta, foi publicada agora no dia 29 de janeiro uma resolução que é a resolução 607 do Conselho Federal de Fisioterapia, aonde reconhece-se que o PRP, assim como a fibrina rica em plaquetas, como uma técnica do profissional, tanto para fins neuromusculares quanto para fins da área de dermatofuncional. Quando a gente fala de fisioterapeutas agora podem realizar esse tipo de técnica, eu devo destacar que a resolução prima pela qualidade do profissional e do serviço que vai ser prestado. Então tem que fazer curso com carga horária específica, carga horária sendo ela 60% de prática, com um profissional que já tenha cursos e atue na área. Então é permitido que o fisioterapeuta trabalhe com isso, mas ele tem que ter uma formação e um apostilamento no Conselho Federal para poder trabalhar com essa técnica agora. A técnica não é complicada, não é complexa, né, doutora Vanessa? O que tem que se entender é a aplicabilidade dessa técnica. Você utiliza muito ela, qual que é seu perfil diagnóstico para dizer, não, eu vou atuar nessa anamnese, nesse paciente, nesse tipo de pele? Como que você elenca esse tratamento como sendo o principal? Certo. Eu utilizo para pacientes que precisam melhorar a textura, uniformizar o tom da pele, promover uma regeneração tecidual. Então, ele ajuda em cicatrizes, né, reduz rugas e também em casos de capilar. Tanto que, para a área capilar, o resultado dele é bem melhor do que um microagulhamento convencional.
Mas aí você usa muito associado ao microagulhamento. Isso, pode usar associado ao microagulhamento ou através da intradermoterapia. Por Com meio de agulha. pápulas, né? Isso. Legal, muito legal. É uma versatilidade grande, né? O investimento é alto? Uma centrífuga? É uma centrífuga só. É super, super tranquilo, né? É uma coleta de sangue. Então, o profissional tem que estar habilitado, né, a realizar a coleta, tem que saber e realizar a centrifugação do produto. Então, assim, é um custo menor para esse profissional e um resultado melhor. Que interessante, Gi, porque vejam, quando a gente fala em fatores de crescimento extraídos de um bioestimulador, de um produto autólogo, né? A gente imagina que cada parte do meu tecido, imagina lá na histologia, né? Camada basal germinativa com os queratinócitos, lá na derme, onde eu tenho os fibroblastos, vasos sanguíneos. Então, eu tenho cada célula fazendo o que ela sabe fazer de melhor, sendo estimulada por uma citocina, que é esse fator de crescimento. Lembrando que o próprio organismo produz fator de crescimento, mas quando eu amplio a quantidade de fator de crescimento e esse fator de crescimento não é sintético, ele é autólogo, os resultados eles são muito seguros, eles são evidentes, então tem evidência científica e não é de hoje. Então a gente está falando de uma técnica que a medicina já usa há muito tempo dentro da medicina regenerativa e que agora a gente traz para a área da estética, objetivando, como a doutora falou, rejuvenescimento. Até, doutora, eu acredito que o controle de manchas, né? Sabendo que eu vou dar melhores condições para esse tecido se refazer, eu vou ter melhores condições de pele, eu posso acreditar que eu tenha um controle aí da produção de mancha também, né? Sim, com certeza. Tanto melhora de ruga quanto melhora na questão de mancha, controle de melasma. Cicatriz de acne também deve funcionar maravilhosamente bem. Cicatriz de acne, acredito eu que estria, doutora, estria também, né? E é excelente, na área corporal é muito utilizado. Eu fico pensando no seguinte, você pode ser um pouquinho mais invasivo com relação à profundidade da sua ação, que seja microagulhar, você pode usar uma profundidade um pouquinho maior, porque você sabe que o reparo é melhor também, né? Então, você tem um pouco mais de segurança até nessa profundidade, porque quando você fala de estria, você fala de cicatriz de acne, você não pode ser tão conservadora na profundidade, você tem que invadir um pouquinho mais. E o medo que dá é realmente esse, né? Do pós, de não tratar, né? Como é que fica esse pós? E aí te traz muita segurança. Além de ter um resultado muito bom, essa segurança dessa cicatrização ser melhor, né? Mais rápido, um reparo mais rápido, um reparo mais adequado. É um material biológico, né? Autólogo. O fato de ser autólogo, para mim, já é bem importante no sentido de que eu amenizo o risco de alergia e efeitos adversos, tardios, né? E recentes. Não vejo hiperpigmentação pós-inflamatória em massa, então não é uma técnica que a gente está vendo consequências ruins, muito pelo contrário. A pele, quando ela está mais robusta, doutora, ela mais bioestimulada, ela fica menos suscetível ao dano externo, aos fatores exógenos, e com isso eu consigo ter não só um rejuvenescimento, mas também uma prevenção e tratamento de patologias que estão relacionadas ao fotodano, correto? Correto. Vamos dizer que esse procedimento é como se fosse um bioestimulador natural, né? Que a gente utiliza o sangue. Então, a gente utilizando o plasma, nós produzimos resultados melhores e menor chance de intercorrência. E como a Gi falou, né?
baixo custo, Gi. É autorregeneração e a autorreparação com um custo muito bom e com segurança. A estética, ela está no momento hoje de fazer essa biorregeneração, que também seria um tema que você colocou lá para a gente debater, Eu né? adoro esse tema, né? Sei disso. A Gi quer fazer um episódio só de estética biorregeneradora, né? Doutora Vanessa, a gente adora esse tema aqui, né? A harmonização biorregenerativa. Eu acho que é por aí, né? E, doutora Vanessa, nós gravamos um podcast com uma colega lá do Rio Grande do Sul, a doutora Bárbara, falando sobre gerenciamento cutâneo. Na sua opinião, utilizar o PRP, ele pode ser utilizado aí como um gerenciamento cutâneo, sendo utilizado previamente a outros procedimentos estéticos? Com certeza, pode sim, e é muito importante, né, ele ser utilizado em associação a outros procedimentos. Como associação, a gente pode utilizar o bioestimulador para garantir um melhor resultado, né, então eu faço o PRP antes, e depois eu posso utilizar o bioestimulador para potencializar, né, esse estímulo de colágeno e elastina. Também dá para associar a diversos outros procedimentos, como até o ultrassom microfocado. Eu estava pensando aqui, eu acho que esse PRP, ele vem como uma estratégia de gerenciamento cutâneo, e imagina você trabalhar estruturas de pele, e quando essa pele ela está na sua melhor performance, você vem com tecnologias, equipamentos, microfocado, Lavian, fototerapia de média potência, uma luz pulsada, até mesmo outras que a gente tem utilizado, radiofrequência microagulhada, e os minimamente invasivos, como por exemplo o próprio bioestimulador, seja ele qual for, a gente vai ter certamente um resultado muito melhor, né, doutora, no bioestímulo. Isso. A gente pode até falar de uma tríade, né? O PRP, o bioestimulador e o ultrassom microfocado para bioestímulo e melhora da flacidez da pele. A gente está falando muito de fator de crescimento, mas ela pontuou muito bem a questão de hidratação também. Que essa técnica dá, né? Então, é muito importante. Porque o ácido hialurônico ele também é sintetizado pelo fibroblasto, e quando eu tenho essa sinalização, eu tenho uma hidratação melhor. A doutora falou sobre a neoangiogênese. Quando eu tenho mais vasos sanguíneos, eu tenho maior hidratação de pele. Então, a gente pode ver que não só pelo bioestímulo, mas pela hidratação que vai acontecer natural, produção de fatores naturais de hidratação, as rugas finas e superficiais, elas vão ser tratadas de forma muito expressiva, né? Reduzindo mesmo, né? E quem não tem ainda já está prevenindo, né, Gi? Não é uma técnica invasiva, né? Não é nada tão... não é muito invasivo. Não é uma cirurgia plástica, né? Então, ela é minimamente, né? Minimamente, né? Invasiva. Então, eu acho muito interessante. Gosto muito. Gostei muito de como você colocou a questão de entrar como um gerenciamento de pele. Entrar como... Porque olha quanto recurso você tem com uma técnica dessa. Né? Muito legal. Para quem trabalha com capilar... Com alopécia, muito interessante também, né? E esse material biológico, ele pode ser utilizado injetável e no drug delivery, que a gente fala, né? Agora, lembrando, pessoal, teve uma blogueira que usou sangue de menstruação, né? Socorro. Então, a gente vai ter, doutora, a gente tem aí na internet situações bem bizarras com relação a... receitinhas caseiras, criatividade. Então, assim, pessoal, é muito sério. A gente está falando de uma coleta de sangue com centrifugação, com o uso de um material biológico, né?
importante, que é feito em consultório, por profissional capacitado, habilitado e muito bem informado, né? Então a gente não está falando de o próprio paciente se microagulhar ou outras situações. A segurança nesse sentido é extremamente importante. É isso, não é usar o sangue, viu, gente? Não é para usar sangue na pele. E aquela coisa de, o pessoal já fez muito e falava muito de, eu vou microagulhar, e aí orvalha, e aí sangra, e aí eu espalho esse sangue, porque esse sangue é o PRP. Esse sangue não é o PRP. Veja, quando a gente microagulha, a gente não quer mais orvalhar, porque tem hemosiderina. Hemosiderina mancha a pele, é uma das manchas mais difíceis da gente conseguir clarear. Então, assim, não confundam as tecnologias, os métodos de extração, a forma de atuação das técnicas. Sim, quando a gente fala é uma técnica que precisa de profissionalização, quer dizer, precisa que o profissional entenda a técnica, não só a técnica de coleta de sangue, coloca numa centrífuga e injeta no paciente. Não é isso o que a gente fala. Esse procedimento, o manuseio, não é complicado, é simples, mas tem que se entender aonde se quer chegar e o que esse material te entrega de recurso, né? Essa que é a questão. Para que você pode utilizar ele, né? E aí a doutora Vanessa falou muito pra gente, ela resumiu muito bem, trouxe de uma forma muito fácil, né, as possibilidades que essa técnica entrega. Quando eu falo de aplicação desse plasma rico em plaquetas, doutora, a gente sabe que a maioria dos procedimentos estéticos, eles têm intervalos em que a gente tem que respeitar a aplicação. Para essa técnica, seria recomendado um intervalo entre uma sessão e outra de qual período? Conta pra gente. Indicado de 4 a 6 semanas, tá? E eu queria fazer uma ressalva sobre o que vocês falaram, né, sobre pacientes que utilizavam sangue, sobre a importância da centrifugação adequada do PRP. Por quê? Se eu não separar as duas fases corretamente e eu utilizar hemácias para fazer esse procedimento, eu corro o risco de manchar a pele do paciente. Então, eu deixo um processo de edema, certo? Consequentemente, pode acontecer de ficar hematomas, porque eu estou trabalhando com hemácias, né? Então, eu não quero isso. Eu quero somente o plasma. Bem lembrado, porque senão eu vou ter mancha. E também, doutora, esse prazo aí de 4 a 6 semanas é importante que seja respeitado, porque tem paciente que entende, ou às vezes alguns profissionais, que quanto mais realizar, quanto maior a frequência, melhor o resultado. E a gente vê que não. A gente vê que o tecido biológico, ele tem uma resposta, uma velocidade de resposta que varia de acordo com a idade, com os medicamentos que toma, com os fatores exógenos em que esse indivíduo é exposto. Então, pessoas mais jovens respondem mais rápido, pessoas mais velhas respondem de uma forma mais lenta, igual uma cicatrização de pele, né? Uma regeneração de pele, ela vai levar em consideração isso. Então, a gente pode sim realizar essa tecnologia associada com outras técnicas, desde que respeite-se o prazo entre um processo inflamatório e outro. Nada impede que eu realize fototerapia de baixa potência, mas não inflamatória. Nada impede que eu utilize microcorrente. Nada impede que eu realize procedimentos que não vão piorar a inflamação do tecido. Então, toda vez que há uma inflamação ou um drug delivery, onde eu exijo resposta de regeneração e cicatrização da pele, o meu papel enquanto profissional da estética é favorecer que esse tecido se regenere. Com técnicas que não vão técnicas que não vão inflamar. Então, eu não vou fazer microagulhamento, eu não vou fazer a radiofrequência microagulhada, eu não vou fazer um peeling químico, Você tá num processo tudo que de inflama reparo, enquanto o meu tecido está sendo reparado, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para a doutora Vanessa, vocês estavam falando, me veio à cabeça,
Existe um preparo do paciente? Existe alguma recomendação para o paciente? Por exemplo, às vezes você tem, numa coleta de sangue, você tem um sangue muito lipêmico, então você tem que pedir para que ele tenha uma ingestão menor de gordura, vamos supor. Então, nesse sentido, teria algum preparo do paciente? Isso, é importante pedir para o paciente seguir uma dieta adequada, né, ingerir bastante água e evitar o uso de ácidos no rosto, tá, durante o tratamento. E também, Gi, acredito eu que seria importante a gente pontuar aqui. Doutora, quais são os pacientes que não podem, de forma alguma, receber essa tecnologia? Com uma contraindicação, vamos para a absoluta, tá? As relativas a gente vai negociando, e vai gerenciando também, mas a absoluta seria o quê? Gestantes, certo? Lactantes, pacientes com doenças autoimunes e principalmente pacientes com neoplasia, porque lembrando, né, a gente vai promover um processo de angiogênese. Os fatores de crescimento, a gente precisa tomar cuidado, né? Paciente que já fez tratamento oncológico tem que pedir a liberação médica e ainda assim a gente não recomenda que se realize, né, Gi? A questão de... A gente tem uma dificuldade, às vezes, de tratar olheiras, né? Você já tratou olheiras com essa técnica? Já tem algum resultado? Para olheiras, eu gosto muito do PRF, que é o plasma rico em fibrina, certo? Porque ele tem uma capacidade de volumização. Não é um preenchimento, claro, mas ele já auxilia nesse processo. Então, pacientes que têm olheiras mais profundas, eu gosto de trabalhar com PRF. A gente tem nessa resolução publicada agora para os fisioterapeutas a diferenciação. Doutora, fala pra gente a diferença do PRP para o PRF. O PRF, ele é feito a centrifugação em um tubo sem anticoagulante, porque eu preciso da fibrina, né? Por que dá essa capacidade de volumização? Porque a fibrina forma uma rede, e aí isso que vai ser responsável por volumizar minha pele. Que interessante. Então, Mais uma opção. notem que, dependendo da forma com que esse sangue é centrifugado, ele é preparado para o drug delivery, a gente tem respostas fisiológicas diferentes, né? Eu também não faria essa técnica em pneumopata, cardiopata, né? Pneumopata, hepatopata, nefropata, tudo tem que estar com a saúde boa para fazer procedimento estético, né? Se tiver acompanhamento medicamentoso de alguma doença também, doutora, por exemplo, doença que o paciente julga um pouco mais simples, né? Eu trato de fibromialgia, eu trato de dor no joelho, eu trato de cefaleia. O uso de anti-inflamatórios, ele pode fazer com que eu tenha um efeito não muito satisfatório, correto? Isso, ele pode diminuir o resultado que eu quero promover nesse paciente, né? Isso não só com o PRP, mas também com procedimentos como bioestimulador de colágeno e ultrassom microfocado. Hoje uma paciente perguntou assim: depois que eu realizar a toxina botulínica, quanto tempo eu posso fazer o uso de antibiótico e anti-inflamatório? Então, eu vou responder para essa paciente o que eu responderia assim, para qualquer procedimento, não é só a toxina botulínica. Uma vez que você, paciente, tem a indicação médica do uso do antibiótico, significa que você tem uma condição de saúde que precisa ser tratada. Então, em detrimento de um benefício estético, o uso do anti-inflamatório do antibiótico, ele vai ter que ser feito. Mesmo sabendo que eu vou colocar em xeque o resultado estético, mas a saúde do sistema biológico como um todo, do indivíduo, ele tem que ser priorizado, correto, doutora? Correto, é muito importante deixar o paciente ciente disso. Eu não posso impedir o paciente de fazer o tratamento médico, né? Só que ele precisa entender que o resultado
vai ser um pouco menor do que o esperado. E a questão de uso de anticoagulantes? Alô? Oi? Oi? Travou. Travou um pouquinho. Tá. A questão do uso de anticoagulantes, doutora Vanessa? O anticoagulante em procedimentos injetáveis, ele realmente é um assunto bem delicado, que pode aumentar, né, o sangramento desse paciente, então precisa tomar muito cuidado. Eu tive uma paciente e ela falou: não, eu vou. Ela tinha uma doença, ela é seguida pelo hematologista. E ela falou: não, eu vou pedir uma cartinha e eu volto aqui com a cartinha. Ela voltou com a cartinha. E na cartinha da médica estava escrito assim: se o benefício do procedimento estético é maior do que a retirada da medicação e do risco que se corre na retirada da medicação, no descontrole da patologia, então que se faça o procedimento estético. Ou se troca a técnica, né? Vamos dizer assim. Com Então, certeza, Gi. se a pessoa faz uso de anticoagulantes, então ela não vai elencar essa técnica como a pioneira. Ela vai usar outro tipo de técnica. Uso de anticoagulante e doenças em geral relacionadas com a parte hematológica. Se a gente está trabalhando com sangue, exatamente, qualquer doença relacionada à parte hematológica é uma contraindicação absoluta, né, doutora? Dá para elencar outro procedimento, né? Isso, e hoje em dia na estética temos diversos procedimentos não injetáveis, né, que também vão auxiliar. Então, se o paciente faz uso de anticoagulante, ele pode optar por outros procedimentos menos invasivos, né? E doutor, uma estratégia que eu acho bem legal uma vez que eu tenho a neoangiogênese, se eu identificar que meu paciente tem um distúrbio vascular, por exemplo, uma rosácea, um melasma, telangiectasias em excesso por conta do fotoenvelhecimento, eu posso, por exemplo, administrar tópico no skincare e no drug delivery, o ácido tranexâmico, combatendo aí o fator de crescimento vascular, o VEGF, e inibindo um pouco essa neovascularização. Porque eu vejo que na prática clínica, paciente que tem distúrbio vascular, veja, com questão inestética, tá? Ele também quer rejuvenescer, ele também quer uma pele mais robusta, quer tratar suas rugas, quer tratar a flacidez, e a maioria dos procedimentos estéticos envolve bioestímulo envolvendo a neoangiogênese. Então, dizer para o pessoal que é uma saída o uso do ácido tranexâmico para combater essa neoangiogênese, correto, doutora? Correto. Hoje em dia no mercado tem diversos procedimentos, né, que podem ser associados a um home care que vai ter até um resultado melhor. Então, o ácido tranexâmico é uma alternativa para esses pacientes. Em uso tópico, né? Hoje a gente tem dermocosméticos muito bons, nanoencapsulados com tranexâmico e vitamina C, enfim, que favorece aí esse controle dessa angiogênese. Então, é um cuidado. Veja, quando a gente fala assim, vai rejuvenescer muito, vai bioestimular, é uma técnica fantástica, pensando que eu tenho que avaliar a pele do paciente, porque o paciente com essas duas patologias, com esses distúrbios circulatórios, ele quer rejuvenescer, mas ele não quer que piora o vasinho do rosto, do colo, do pescoço. E pensando que, por exemplo, o melasma é uma patologia de cunho vascular, eminentemente vascular, né? Eu sei que a mancha é o que incomoda o paciente, mas a mancha é um iceberg, é a pontinha do iceberg. Eu tenho lá na base um distúrbio vascular importante. Se você analisar irmãs que são da mesma mãe, uma linhagem da mesma mãe, a mãe não tem melasma, duas irmãs não têm melasma e uma delas tem melasma, de 4 pessoas, uma tem, a gente já viu em artigos científicos que essa pessoa tem um distúrbio vascular, uma trama vascular importante. Então, precisa tomar cuidado ao analisar a pele desse paciente, e aí a gente tem recurso para isso, para usar algo que controle a angiogênese, né?
em prol do rejuvenescimento nesses pacientes. Correto, doutora? Correto, é isso mesmo. A gente tem que sempre pensar, cada caso é um caso, né? Então a gente vai ver o que aquele paciente precisa. Ele precisa do bioestímulo, dá para usar esse procedimento? Dá, mas qual que vai ser o cuidado que ele vai ter em casa? Todo procedimento estético, Gi, é uma balança, né? Eu vou tratando aqui, aí aqui vai aumentando, aqui vai diminuindo e eu vou equilibrando as respostas fisiológicas, que a gente chama do quê? Gerenciamento cutâneo. Exatamente. Gente, olha só, deixa eu falar com vocês. Para quem não assistiu o episódio de gerenciamento cutâneo, nós gravamos com a doutora Bárbara, do Rio Grande do Sul, com apoio da empresa Alur, um episódio fantástico, né, Gi, sobre gerenciamento cutâneo. Eu recomendo que vocês assistam. Ele ficou imperdível, né, Gi? Com bastante informação, né? E agora a gente vem falando de tudo que vem a ser esse gerenciamento. Que possibilidades você tem para se fazer o gerenciamento, né? Que está dentro dessa balança, né? Do que eu posso fazer antes, durante e depois do procedimento estético. E que exige do profissional um feeling, né? Como essa pele está respondendo, ou como eu penso que ela pode responder e o que eu vou fazer para combater efeitos ruins e favorecer os efeitos fisiológicos favoráveis à resposta estética que eu desejo, né? Assim como toda técnica, essa técnica exige um preparo do profissional, é isso que a gente está falando, porque não é para todos os casos. Se tem os resultados lindos, mas tem que se fazer uma boa anamnese, né? Com certeza. Doutora Vanessa, mais algum apontamento sobre PRP e PRF? Não, só isso mesmo. Gi, técnica nova, tem bastante artigo científico. Na nossa pós-graduação, a gente tem como matéria na harmonização facial e corporal. Fisioterapeutas têm agora uma resolução, assim como outros profissionais têm também a resolução. Então, a gente está falando aí de uma técnica inovadora, aonde a medicina estética já utiliza nas especialidades, ortopedia, neurologia, enfim, e que a estética vem usufruindo dos resultados. Ela é pouco abordada, os profissionais têm um pouco de restrição ainda por não saber aplicar, né? Então a gente recomenda que haja um treinamento, uma capacitação, mas que se estude bem e que aplique-se essa técnica com ciência, né, para a gente ter resultados seguros e satisfatórios para os nossos pacientes, né? Para se ter bons resultados, né, Cris? Doutora, obrigada por estar com a gente aqui, viu? Pessoal, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Cris, a gente pensa em tanta coisa quando vem com um episódio desse, né? A gente quer continuar, a gente quer que ela mostre resultados dela, né? A gente quer ver dentro da clínica dela, não é? Dá vontade de falar assim, ó, vira sua câmera. Pois é. Põe aí, vamos ver. Né? E a doutora Vanessa, ela tá com a gente lá, era professora na faculdade. Legal, então, a gente vê que você tem resultados lá também, né, doutora? Você tá com a gente pela sua clínica, né? Isso. Ela tá na clínica, então dá vontade de falar para ela assim, pega a sua câmera, dá uma rodada aí. Né? Mostrar o passo a passo. Mostra aí pra gente. O pessoal gosta de ver, porque né? é um assunto bem interessante, né? Legal, a gente curte. Sim. Então, obrigada, viu? Obrigada, Cris. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Ai, gente, que delícia de episódio. Tudo que tem de inovação profissional a gente traz aqui para vocês em debate. A gente traz também profissionais como a doutora Vanessa, biomédica esteta, que esteve aqui conosco para falar sobre plasma rico em plaquetas e PRF. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, indique aí novos temas que vocês querem que a gente aborde e profissionais que vocês querem que a gente traga aqui para falar sobre esses temas. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. Até o próximo episódio. Um grande abraço.